Salve, salve alegria! Começando o Vida Saudável nesse clima delicioso do Agreste de Pernambuco. Estamos no Alto do Moura, em Caruaru, e olha só os destaques especiais que eu trago para você. Saboroso, sem glúten e fácil de fazer. Conheça o pão de cenoura preparado no liquidificador. Cirurgia plástica. Como reduzir a flacidez dos braços. Nossa personal Gica Almeida ensina você a se equilibrar no slackline. Veja também a importância da clínica e da família no combate à dependência química. Tem ainda um papo cabeça sobre hipnose e massagem ayurvédica. Esses e outros assuntos agora no Vida Saudável. Abrindo os trabalhos aqui no Vida Saudável, Carlos Leite, terapeuta holístico e hipnoterapeuta. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Nádia. Carlos, eu começo te perguntando, a diferença entre hipnose e regressão. Principalmente porque muitas pessoas confundem regressão com terapia de vidas passadas. Uma ou outra tem mais a ver com espiritualidade e a regressão tem mais a ver com ciência? Ou são a mesma coisa? Certo. A hipnose e a regressão ela é uma ferramenta da hipnose, certo? E a terapia de vidas passadas ela está mais voltada para tratar coisas relacionadas à espiritualidade da pessoa. E quando a gente utiliza a regressão, ela seria para tratar questões mais do psicológico. Certo. E daí a gente vai trazer memórias que pode ter sido de vidas passadas, sim, mas também a gente pode regredir somente a própria vida da pessoa até o momento da gestação. Entendi. Inclusive a pessoa ela traz memórias de tudo que aconteceu no ambiente, conversa dos pais, sentimentos que a mãe teve durante a gestação, inclusive se o feto ele foi rejeitado, aquela gravidez ela foi rejeitada ou se ela foi bem-vinda. Interessante é que o especialista como você nesse assunto, você decide se, dependendo do caso do paciente, você vai usar a técnica da hipnose ou a técnica da regressão para que aquela pessoa descubra onde é que está o problema, é verdade? Isso, a gente vai utilizar a regressão na hipnose, porque existem algumas técnicas de regressão que as pessoas induzem a voltar no tempo através de mantras, de música, de toques, mas na realidade isso é uma ferramenta de hipnose, porque está levando a pessoa, o paciente, ao transe. Entendi. E através do transe é que ele vai chegar a voltar a essas memórias. Deixa eu ver se eu entendi. Se uma pessoa sofreu, por exemplo, algum trauma, é preciso que o hipnoterapeuta volte até aquele exato momento para que a gente consiga entender o problema ou até resolvê-lo? Sim, sim. Dependendo do tipo de trauma, vamos botar um exemplo numa situação em que de um acidente ou de uma situação de medo absoluto, a pessoa automaticamente ela já entra num transe ali, um gatilho do próprio consciente para uma defesa psíquica, na realidade. E aí, nesse momento de transe, a pessoa ela não traz muita consciência. Então a gente pode botar a pessoa em transe, voltar àquela situação para que ela possa entender o que foi que aconteceu. Por que é que ela tem aquele medo? Que pode ser um medo de falar em público, um medo de altura, medo de animais, medo de cachorro, medo de aranha. Isso tudo está incluído? Tá, sim. Inclusive, é interessante também que a pessoa ela volte, porque talvez ela teve um trauma na infância. E a criança ela enxerga o mundo de uma forma diferente. Até mesmo nós, como adultos, a partir do momento que a gente amadurece, se a gente voltar no tempo, a gente não enxerga a situação mais da mesma forma. Sim. Então, por isso é interessante a gente voltar até um pouco antes daquela situação, para que a pessoa ela possa entender o contexto e daí ela vai ressignificar aquela situação. Ela vai enxergar que aquilo não foi exatamente daquela forma que ela estava pensando que foi. E muitas vezes ela chega nessa conclusão. Já que existem tantos problemas da vida moderna, Estresse, ansiedade, obesidade, cardiopatias e por aí vai. Se eu fosse citar aqui, a gente não saía daqui hoje. Bom, considerando todos esses problemas, quais são os principais que levam as pessoas até o teu consultório? O estresse, ansiedade
Então são coisas que realmente levam a pessoa a descompensar os seus hábitos. E aí, às vezes, a pessoa ela começa a ter problema, dificuldade no sono. Ela começa a fugir da realidade dela, buscando foco em se alimentar compulsivamente. Inclusive, na hipnose, a gente tem técnica para tratar esses problemas, né? Esses distúrbios, né? E quando não há somente o distúrbio, né? Quando há um vício também do próprio corpo, a gente tem como ressignificar aquilo e fazer como se fosse uma cirurgia bariátrica por meio da hipnose. E é bem interessante. Foi bom você ter tocado nesse assunto da obesidade, porque dá margem a você trabalhar tanto a hipnose quanto a regressão de várias formas, né? Porque muita coisa pode ser um gatilho para a pessoa ter compulsão alimentar. Exato. Eu tenho uma situação de uma amiga minha. Ela hoje ela é muito linda, mas ela resolveu engordar porque ela recebia muito assédio dos homens. De certa forma, isso é uma situação de abuso também, porque a pessoa ela se sente invadida. E uma forma de defesa dela foi engordar para não ser mais atraente e os homens parassem de dar em cima dela. Interessante isso, né? Porque justamente o contrário, as mulheres buscam ser atraentes, terem a silhueta delgada. Exato. Muito curioso esse caso. E nesse caso é uma questão psicológica. E ela, mesmo tendo a forma física que ela tem hoje, ela não deixa de receber cantada dos homens, porque ela é muito bonita, ainda assim. Porque gordura não é sinal de feiura, não é verdade? Verdade. Cita outros problemas pra gente, Carlos, que fazem com que as pessoas busquem a hipnose e a regressão. Pessoas que têm insônia, têm dificuldade de dormir, pessoas que sempre querem estar no controle, por isso elas se estressam quando nada sai do padrão com que elas assumem a responsabilidade, como lidar com as questões do dia a dia. São pessoas muito centralizadoras, elas não delegam tarefas. Exato, elas tentam resolver tudo sozinhas. E ela termina trazendo uma sobrecarga para ela. Enorme, né? Enorme. E daí a gente tem como ressignificar, fazer com que ela enxergue que ela pode sim delegar tarefas numa situação de uma liderança, ou ela pode lidar com as situações de uma forma não frouxa, mas que tem uma liberdade maior para também respirar e ter seu momento de lazer, ter seu momento com a sua família, que é bem importante. Já que você tocou no assunto estresse, que é difícil fugir desse tema, tem gente que se estressa à toa por conta da ansiedade? Sim. Quando a pessoa ela já vem com um acúmulo de ansiedade de anos, às vezes com qualquer coisinha ela já começa a explodir, ela já começa a quebrar coisas dentro de casa, ela já começa a ter um comportamento violento. Às vezes não é só o mundo lá fora que é estressante. A pessoa tem um comportamento ansioso e que faz com que ela seja estressada gratuitamente. Gratuitamente. Realmente, a hipnose ela vai utilizar algumas mudanças de comportamento, com a alimentação também vai, uma meditação, uma terapia com barras de Access, uma terapia com Reiki. Ou seja, todas essas terapias complementares. Complementar nessa situação aí, até mesmo a própria massagem, né, que relaxa a pessoa completamente. E são formas de liberar o estresse. E aí o estresse, a pessoa ela termina trancando no corpo realmente memórias de extrema tensão, de extrema tensão. E qualquer coisa ela serve como um gatilho para a pessoa liberar e sair liberando a torta e a direita gratuitamente. De que forma uma pessoa estressada, ansiosa e com tendência à depressão deve ser tratada através da hipnose e através da regressão? A regressão ela vai ser uma ferramenta bem importante, porque a gente vai lá no cerne da questão. A gente vai ver qual foi o padrão, ou se foi uma situação de trauma, né, que a pessoa, quando ela foi crescendo, ela pode ter achado que aquilo foi resolvido, mas na realidade não foi. Ela trancou ali uma emoção, e essa emoção, toda emoção que ela é guardada, um dia ela emerge. Entendi. O problema é que quando ela vem a emergir, ela vem como se fosse uma criança realmente que quer chamar a atenção dos pais. Aquela criança que os pais ignoram, ela começa a atrelar.
Então a emoção ela vai se comportar muito parecido nessa situação. Ela vai querer derrubar a pessoa, literalmente, colocar a pessoa na cama. Ela vai fazer com que a pessoa ela perca muito a paciência. Ou pareça uma pessoa insegura, carente. Exato. E aí a hipnose a gente tem como utilizar a ferramenta da regressão e ressignificar toda essa situação. Procurar entender no subconsciente do paciente o que está levando a ele a ter aquele tipo de comportamento. Por que é que vale a pena alguém que tenha determinado transtorno procurar a ajuda de um terapeuta holístico e de um hipnoterapeuta? Certo. Às vezes, essa pessoa ela tem um acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, mas ela não consegue ter a consciência de verbalizar o que está se passando com ela. Então, uma terapia dessa, ela vai servir justamente como um apoio e destrancar tudo aquilo que ela não está conseguindo colocar para fora. Essa caixa de Pandora, Essa né? caixa de Pandora. E aí, essas terapias, elas vêm trazer consciência do que está acontecendo. Na própria hipnose, a gente tem como auxiliar, ressignificar, fazer um tratamento ali, mas também é interessante ter um acompanhamento com um profissional da área da saúde mental, seja o que for mais recomendado para a situação do paciente. Entendi. Porque tem gente que vai ser recomendado somente um tratamento com psicólogo, mas tem gente que vai precisar de uma intervenção medicamentosa, aí vai para um psiquiatra. No que se refere à regressão, eu gostaria que você citasse um exemplo positivo. Certo. Eu tenho uma situação de um paciente meu que ele perdeu a visão dele, certo? Ele teve uma situação de coma também durante esse período que ele estava em coma. Ele não lembrava de nada durante o coma dele e ele procurou fazer o tratamento para corrigir a visão dele, porque quando ele voltou do coma, ele voltou sem enxergar, completamente cego, mas clinicamente os médicos falaram para ele que ele poderia voltar a enxergar a qualquer momento porque não houve nenhum dano no nervo óptico dele. O globo ocular dele era perfeito. Ou seja, era uma cegueira psicológica. Sim. Isso existe? Existe. E aí eu comecei a tratar desse paciente com a hipnose juntamente com o reiki em mesma sessão, combinado. E aí a gente chegou a fazer sessão de hipnose para ele recobrar tudo que se passou com ele durante a situação de coma. Ele teve essa oportunidade, foi bem interessante. Mas aí a gente começou a observar que o tratamento ele começou a não render o resultado tão positivo quanto vinha rendendo. Então a gente fez uma regressão até o momento da gestação dele. E durante esse momento foi identificado que ele foi rejeitado durante a gravidez. E aí a gente pôde fazer a ressignificação dessa situação, ele pôde entender o que foi que aconteceu, né? O motivo da mãe dele ter entregue ele para o pai criar, enfim. E juntamente com a terapia energética, ele começou a enxergar cada vez mais. A cada sessão ele enxergava um pouco mais. Ele chegou a enxergar caso curioso, o né? pelinho daqui. Quando ele enxergou a própria face, foi muito legal. Como uma criança, né? Como que uma vê um criança. bebê no espelho. Exatamente. Vê a própria imagem pela primeira vez. Exatamente. Fazia anos que ele não via a própria imagem. Acho que uns 7 anos. A gente faz uma pequena pausa, Carlos, na sua entrevista, porque chegou a hora da gente acompanhar as ações de saúde e cidadania aqui em Caruaru. Durante todo o mês de março e abril, a Gerência de Proteção Animal está realizando ações itinerantes nos principais bairros de Caruaru. Nelas, a população pode levar cães e gatos para consultas e medicações. Porque muitas pessoas não têm condições, né, não têm o valor para pagar, para disponibilizar para uma consulta com o médico veterinário. E a gente vem, faz a consulta, avalia o animal. Nós temos algumas medicações, então nós ajudamos, né, os animais da população. Né? Então, assim, é muito bom esses eventos que traz o serviço, né, o atendimento para pertinho da população. Né? Então, todo mundo fica satisfeito. O pessoal traz bastante. Nós já vamos com mais de 20 consultas, né? Mais de 20 consultas, aplicação de medicamentos, algumas orientações também nós fornecemos para a população. Estamos à disposição.
Além do atendimento veterinário, a população também pode tirar dúvidas a respeito dos principais programas sociais, como o Bolsa Família. Nós estamos trazendo orientações para que as pessoas possam se deslocar para os CRAs dos seus bairros mais próximos, para que possa atualizar o cadastro único, que é feito uma vez ao ano, e também as pessoas que recebem o BPC Loas, que não fizeram ainda a inscrição para obter o número do NIS, que possam se deslocar para que possa obter o número do NIS, para ficar de acordo com o cadastro único, que é de extrema importância para que possamos deixar as pessoas atualizadas do seu cadastro. Carlos, dá um conselho às pessoas que estão nos assistindo agora, que nunca fizeram regressão ou hipnose, têm curiosidade sobre o assunto, mas ainda não tiveram coragem de ir até um consultório para encontrar esses problemas que andam afligindo a mente e o coração delas. Então, Nádia, isso aí é bem interessante, porque as pessoas elas têm medo de procurar, pelo que elas assistem na TV, aquele tipo de hipnose de palco. E a pessoa, ela acha que... A hipnose de palco que você fala é aquilo que o Didi Mocó faz brincando, né? Eu vou popotizar você, aí a pessoa imita o cachorro, imita macaco, dorme. Come cebola. Isso é tudo mito, né? É. Tudo brincadeira. Tudo brincadeira, aquilo ali é brincadeira. E as pessoas acham que ela vai passar por uma situação de fazer o que ela não quer, falar o que ela não quer. Passar por um constrangimento. Passar por um tipo de constrangimento e não. A pessoa, durante uma sessão de hipnose, ela está consciente o tempo todo. E eu, particularmente como profissional, eu prefiro tratar a pessoa num transe em que ela saiba o que ela está acontecendo, porque o resultado é muito melhor do que quando a pessoa ela perde completamente a consciência. E não é todo mundo que chega nesse nível de transe. É uma parcela muito pequena, tipo 10% da população, então é muito pouco. Carlos, que bom a gente poder esclarecer todas essas dúvidas aqui com você. Certeza que a gente vai voltar a conversar porque temos muitos assuntos. Obrigada. Por nada, obrigado também, Nádia. E se você gostou dessa entrevista, fica ligado. Daqui a pouco vamos conversar com uma terapeuta corporal, a Euzileide Fernandes, sobre medicina Ayurveda. O Vida Saudável faz uma pausa rapidinho para o intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta com o Vida Saudável, direto do Alto do Moura, em Caruaru. Nosso assunto agora é medicina Ayurveda. Eu vou falar com a terapeuta corporal Euzileide Fernandes. Ela é especialista em massagem ayurvédica, não é isso, Euzi? Sim, a massagem ayurvédica. Quais são os benefícios que a massagem ayurvédica traz para aquela pessoa que recebe essa massagem? São vários, muitos. Elimina as dores musculares. Ela desestressa, você que chega, né, normalmente cansado, exausto dessa correria do dia a dia. Então, isso melhora muito a psique, né, o sistema emocional de Ou seja, cada está tudo pessoa. junto, corpo e mente. Tudo. A Ayurveda, ela cuida do ser como um todo, né? Não é como a medicina convencional que cuida da cabeça, do coração, Não, a medicina Ayurveda, ela cuida do ser como um todo, porque nós não só somos corpos, Sim. um corpo só. Nós somos mente e espírito também. Quem são as pessoas que mais procuram os teus serviços? Quais são os problemas? Justamente as pessoas estressadas, com dores, um sistema emocional abalado, depressivos. É o que mais a gente encontra hoje em dia. São essas pessoas que vêm até mim. No momento em que o paciente chega para fazer a massagem, qual é o passo a passo? Explica pra gente. Nós começamos com... Primeiro a gente faz a anamnese, mas assim... No que é trabalho, a anamnese é essa entrevista que eu faço. Por que começou sua dor? O que levou você ao estresse? O que levou você à depressão? De que forma eu posso te ajudar, né? O que é que Porque você veio buscar aí, aqui? justamente porque aí a gente vai saber onde vai tocar mais. Qual é o ponto principal, qual é a causa daquilo. E a gente não pode ir na dor, a gente tem que ir na causa da E dor. você pergunta, inclusive, se a pessoa é diabética, hipertensa, tudo. Justamente. A gente pergunta porque nós temos órgãos em que a gente vai trabalhar aquilo ali, Entendi. com a massagem. E aí, na hora que a paciente está lá deitada,
e vai receber essa massagem maravilhosa que vai melhorar o corpo e a mente. Como é que você começa? A gente tem imagens, né? A gente gravou você fazendo uma sessão de massagem. Deu até uma invejinha branca daquela pessoa que estava deitada ali. Gostosa, uma inveja gostosa. Né? A gente começa normalmente, especificamente, o meu trabalho é mais as costas, que é o ponto onde se concentra todas as dores. Então, a gente trabalha essa musculatura das costas, né? Pernas, depois você vira em decúbito ventral o paciente dorsal, né? E trabalhamos a frente. Né? E aí você começa cabeça, tórax, abdômen e termina as pernas. Coxas, joelhos, até os pés. Joelhos. Você trabalha esse corpo por inteiro. Entendi. Com relação aos pontos do corpo que você estava me explicando, por exemplo, na orelha, nos pés, na palma das mãos, cada parte do nosso corpo vai estar relacionada a um determinado sistema nervoso, sistema linfático. Explica pra gente. Sim. Nós temos vários sistemas. Sim. Né? Então, cabeça, né? Tórax, abdômen, todos esses são os sistemas inteiros do corpo que a gente vai trabalhar. Digestivo, sistema endócrino, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema imunológico, tudo por aí vai. Entendi. E aí a gente vai, porque isso aí, como você falou, é uma troca de energia muito boa. Porque você está me passando a tua e eu te dou a melhor minha. Que é para você terminar esse trabalho assim, sair muito bem. Eu vou aproveitar, Elzi, que a gente está falando sobre cuidados com a saúde do corpo e da mente, para fazer uma pausa na nossa entrevista e chamar a nossa personal Gica Almeida, porque desse assunto ela também entende. Oi, Nádia, é um prazer estar aqui com você novamente. E olha só, eu estou nesse parque maravilhoso e vou trazer mais uma opção de movimento, de exercício, de atividade física ou de diversão. Hoje a gente vai falar do slackline, uma modalidade deliciosa de fazer, que muitas vezes as pessoas acham desafiantes, para não dizer difícil. Mas olha só, a primeira coisa que vem na sua mente quando você vê uma pessoa fazendo slack, de repente pode ser, eu não consigo. E será, por que você fala isso? Porque você não tem equilíbrio? Porque você não tem força? Ou será que porque você tem talvez uma crença limitante que não só, assim como no exercício, você leva também para a sua vida lá fora? Quando a gente acha que não consegue alguma coisa, é porque a gente está limitado. Então presta atenção se essa limitação não vem da sua vida lá fora. Talvez do seu profissional, talvez do seu relacionamento. Gente, se o ser humano consegue, o outro também consegue. Basta apenas a gente se preparar. E eu vou mostrar aqui para vocês como é fácil fazer isso. Dentre os benefícios que o slackline traz para quem está fazendo atividade, a gente pensa logo no equilíbrio. Claro, você tem que ter equilíbrio sim, e caso você não tenha, você vai adquirir com a prática. Gente, você melhora muito a tua postura, porque quando você está com membros inferiores totalmente estáveis, os membros superiores estão instáveis. Ou seja, você vai ter que adquirir uma postura que você também vai levar essa postura para o teu dia a dia. Uma das coisas que mais me beneficiou em fazer slack é ter foco. Você tem que estar presente no momento presente. E isso faz também com que você desenvolva o seu cérebro com relação a isso. Existem vários estudos com pessoas que praticam a modalidade e tem muitos relatos, sim, de que você melhora a sua concentração e o seu aprendizado de acordo com a evolução no slack. E olha só que legal isso, gente. E você vai fazer isso se divertindo. Para quem vai começar a fazer atividade, claro que quando você coloca numa altura mais elevada, vai ficar mais desafiante ainda. Mas você pode diminuir um pouquinho e até colocar assim, tipo 20 centímetros do chão, onde você vai poder começar a desenvolver o teu equilíbrio e vai adquirir confiança em você, confiança e segurança. Tá tranquilo? Aumenta um pouquinho a altura. Já tá tranquilo? Aumenta mais ainda. Quanto maior a dificuldade, maior o desafio. E olha, gente, você vai levar isso para sua vida lá fora. A sua autoestima melhora, a sua segurança, o seu foco e a sua concentração. Vale a pena sim praticar a modalidade. Até a próxima. O assunto está ficando cada vez mais gostoso, Elzi.
Eu já estou super relaxada nesse bate-papo com você aqui sobre a massagem ayurvédica. Então eu aproveito para a gente dar uma pequena pausa aqui na nossa entrevista, onde eu vou chamar a nossa querida Ju Mangabeira, que ela vai trazer aquela comidinha saudável, a receitinha natural que a gente ama. Por isso, separa lápis e papel para não perder. Uma das maiores preocupações na área de quem se descobre intolerante ou alérgico ao glúten é ter que abandonar o tradicional pãozinho de cada dia. É por isso que hoje a receitinha é especial para quem precisa eliminar ou reduzir essa proteína do cardápio. É um pão de liquidificador de cenoura recheado. Vamos aprender? Eu vou começar liquidificando 3 ovos, 170 gramas de iogurte natural não adoçado, uma colher de café de sal, meia xícara de azeite extra virgem, e uma cenoura descascada. Agora eu vou bater bem até formar um creme liso. Feito isso, eu entro com 1,5 xícaras de farinha de arroz, muito usada na culinária sem glúten, meia xícara de polvilho azedo, e volto a bater. E para finalizar a nossa massa, eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento químico, enriquecendo em ômega 3, 1 colher de sopa de sementes de linhaça e bato na função pulsar. E já podemos montar o nosso pão. Eu vou começar despejando a metade da massa numa forma retangular já untada. E eu vou rechear com 4 colheres de sopa de carne moída de tilápia, já refogada e temperada a gosto. Um excelente substituto para os embutidos cheios de sódio. Agora eu coloco cubinhos de queijo Minas padrão light. Cubro com o restante da massa. E polvilho sementes de linhaça. E agora é só levar ao forno por uma média de 30 minutos. E ficou pronto nosso pão de cenoura sem glúten delicioso. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar no Instagram que vai aparecer na tela. Quando se fala em medicina ayurveda, Elzi, a energia ela é muito importante. Não só para a pessoa que vai receber a massagem, como para aquela pessoa, como você, que é a profissional, que vai aplicar a massagem. É preciso que tudo esteja muito bem equilibrado? Sim, com certeza. O profissional ele tem que estar emocionalmente equilibrado. Porque essa troca, o paciente sente a minha energia. Então, tem um caso muito interessante em que um momento em que eu estava emocionalmente um pouco, digamos, um pouco desequilibrada, porque a gente é humano. Sim. Né?
Mas o paciente estava precisando e eu tinha que atendê-lo, porque essa é a nossa missão, né? Fazer o melhor pelo nosso paciente. Mas eu esqueci desse pequeno detalhe. Que era um dia em que você não estava Estava tão bem muito assim. bem, estava chateada. E incrível, você sente. Eu passei isso para a pessoa. E aí, ela como sentiu. é que foi? Ela terminou a massagem e depois ela disse, olha, você não estava legal. Eu senti que você não estava legal, porque doeu um pouquinho aqui. E geralmente não dói. E geralmente, essa dor, ela desaparece na massagem. Massagem é justamente para isso, para tirar todas as dores. Corpo, físico e mente. E aí, como é que ficou? E aí eu tive que dizer a ela, olha, me desculpe, realmente, eu esqueci que estava, porque a hora que me veio foi te ajudar. Foi já tirar, estava marcada aquela sessão? Já estava marcada, eu não podia deixar de ir ao compromisso. Num caso desse, a cliente ficou com crédito, porque ela vai precisar de uma nova sessão de massagem. Lógico, porque normalmente a gente faz um seriado com o paciente. Então, eu tinha que cumprir a minha obrigação com ela. Obrigação não, o meu trabalho com ela. Porque para mim, massagem não é uma obrigação. Massagem é uma missão. No seu caso, Elzi, é mais do que isso, né? É um talento, é um dom natural que você descobriu ao massagear a sua mãe e a sua tia, não é verdade? Sim, conta pra mim. Sim. Como a minha mãe é diabética, ela sentia muitas dores nas pernas. Então, eu começava a massagear, pegava um creme e começava a trabalhar aquelas pernas dela. E no final, ela tirava as dores dela. Também, outra vez, foi a minha tia. Também dores nas costas, dores nas pernas, e eu fui trabalhar isso nela. Aquela tensão chata no pescoço, né? Com certeza. E aí, tudo isso foi aliviado, né? E ela disse, por quê? Aí minha tia foi onde ela disse, por que você não faz o curso? Porque suas mãos, a gente sente que sai energia. Que bom. Né? Sai aquela coisa boa que você toca, e aquela mão quente, que você vai e massageia. E realmente, ela me incentivou e foi quando eu fui para uma instituição e comecei a fazer o curso. E aí começou? Com drenagem linfática, e trabalhei, aí comecei a melhorar e intensificar esse dom com esses novos conhecimentos. Foi quando veio a medicina Ayurveda, que eu me apaixonei, que é uma medicina indiana, milenar, né, como te falei já. E a gente começou aí a se capacitar cada vez mais. Hoje em dia, a massagem que você proporciona para suas pacientes, ela vem como um mix de conhecimento? Você consegue misturar um pouco de cada teoria na sua massagem? Eu chamo a massagem ayurvédica como a mãe de todas as massagens, porque eu incluo nela a drenagem linfática para desintoxicar o organismo e aumentar a tua imunidade. Eu uso o shiatsu, que é a acupuntura de dedo. Então, eu vou trabalhar teus meridianos. Eu trabalho o reiki, que é fantástico, é uma energia maravilhosa. É uma energia de cura. Você disse muito bem, é uma energia de cura. Porque muitos pacientes nossos já melhoraram de N situações, através do reiki também que a gente trabalha. E a gente tem um depoimento de uma paciente que acabou de fazer uma sessão de massagem ayurvédica com a Elzi Fernandes. A massagem deixa a gente relaxada, a gente sai feliz, leve, fica com o sono tranquilo. As mãos da massoterapeuta realmente são transformadoras, transforma você. Você sai outra pessoa dessa massagem. Tá aí, só alegria, né? Eu vou experimentar, Elzi, preciso. Venha sim, e você que está aí em casa também, a gente lhe aguarda. Muito obrigada, Elzi. De nada, eu que agradeço. Namastê. No próximo bloco, você vai ver os desafios dos profissionais da área de saúde mental para melhorar a vida dos pacientes que sofrem com algum transtorno ou dependência química. O Vida Saudável volta rapidinho, até já.
Olá, eu sou Carliane Lopes, psicóloga e ouvidora da Clínica Hospitalar Novo Nascer. E no Saúde Mental hoje, nós vamos falar sobre a parceria entre a família e a clínica hospitalar. Depois de todas as informações colhidas pela família, é o momento de decidir sobre a parceria entre a família e uma clínica hospitalar. Em seguida, entender o tratamento e as suas etapas, concordando com o projeto terapêutico individual. É fundamental que se tenha confiança do início ao final do tratamento. Às vezes, o paciente chega debilitado para a internação. E aí, em pouco tempo, há uma melhora significativa, inclusive fisicamente. Então, surge uma dúvida familiar. Será que este é o momento de retirar este paciente e levá-lo para casa? É preciso lembrar do acordo feito no início do tratamento. Se o tempo combinado desde o início ainda não terminou, é importante que a família mantenha forte o elo com a instituição. Existem vários motivos que determinam o tempo de internação e quebrar com esse tempo é prejudicial ao próprio familiar para quem se quer a recuperação. Recomendamos então que depois que você escolher bem a sua clínica hospitalar, vá até o final, junto com ela. Assim você pode ter toda uma vida de recomeços pela frente. Oi pessoal, estamos recebendo muitas dúvidas nas nossas redes sociais e hoje vamos tentar esclarecer algumas delas. A Juliana perguntou aqui o seguinte: doutor, como diminuir a flacidez dos braços? Quais são as opções? Juliana, existem basicamente duas opções: a lipoaspiração dos braços e a braquioplastia, que é uma cirurgia onde nós retiramos o excesso de pele do braço. Mais importante é você realizar uma consulta para que a partir dessa avaliação possa saber se você tem indicação para uma cirurgia ou para outra. A Paula nos perguntou o seguinte: qual a diferença entre rinoplastia e rinomodelação? Excelente pergunta, Paula. Na rinoplastia, nós modificamos a estrutura do nariz e dessa forma podemos obter um resultado permanente. Já a rinomodelação são utilizados produtos como ácido hialurônico e eles são injetados em locais específicos para camuflar alguns defeitos do nariz, tornando o nariz mais bonito, porém tem um resultado num tempo bem menor. A Tassiana nos perguntou o seguinte: doutor, após quanto tempo da realização da lipoaspiração posso retornar à academia? Bom, Tassiana, em média, após um mês da lipoaspiração já se pode voltar à academia. Porém, cada caso é relativo e é importante que você converse com o seu cirurgião plástico. Pessoal, qualquer dúvida, sugestões, estamos aqui à disposição nas nossas redes sociais, no Instagram @Dr. Jonathan Vidal e também no nosso WhatsApp. Até logo! Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu me despeço em meio à natureza, aqui no Agreste de Pernambuco. Beijo para todo mundo e até a semana que vem.